Olá, neste módulo vamos apresentar alguns aspectos operacionais e também informações acerca de um programa criado pelo Sebrae de apoio à inovação tecnológica. De fato, este programa, denominado SebraeTech, Sebrae Tecnologia, ele propicia recursos para consultoria que você poderá realizar na sua empresa para melhorar alguns aspectos relacionados com a inovação de produto, de processo ou inovação nas demais áreas funcionais da empresa. Então, este programa é denominado SebraeTech e é um programa, então, de financiamento à consultoria tecnológica viabilizado pelo Sebrae. Então, como vocês podem ver, SebraeTech, né, é uma modalidade de aperfeiçoamento tecnológico. Então, vamos apresentar o que é. O programa SebraeTech permite que empresas de qualquer setor econômico possam acessar conhecimentos tecnológicos existentes e disponíveis nas instituições de ensino, pesquisa e extensão tecnológica e consultorias, por meio de subsídios aos custos dos serviços de consultoria tecnológica. Então, você pode viabilizar que conhecimento científico e tecnológico seja repassado para a sua empresa, de instituições de pesquisa ou mesmo de empresas de consultoria, para que você possa melhorar o seu produto, o seu processo e aspectos do seu negócio na questão tecnológica. Quem pode participar? Vamos ver então a próxima tela. Micro e pequenas empresas dos setores da indústria, comércio, serviços e agronegócios, inseridas ou não em programas ou projetos específicos, a saber, arranjos produtivos, clusters, incubadoras, polos, consórcios de exportação, núcleos, projetos setoriais e demais setores prioritários. Observe que aí está dizendo empresas que possam estar participando ou não desses programas. Então, existem algumas situações que o Sebrae financia, que ele subsidia, então, serviços tecnológicos, quando ele está tratando com um arranjo produtivo. Por exemplo, na cidade, aqui no estado de São Paulo, nós temos alguns arranjos produtivos. Em Porto Ferreira, temos arranjo produtivo da cerâmica artística. Na região de Rio Claro e Santa Gertrudes, nós temos o arranjo produtivo de revestimento cerâmico. Em Ibitinga, nós temos o arranjo produtivo de bordados. Em Jaú, nós temos o arranjo produtivo de calçados femininos. Em Votuporanga, o arranjo produtivo de empresas da área moveleira. Enfim, quando o Sebrae está atuando com esses arranjos produtivos, essa consultoria é viabilizada, então, para as empresas que pertencem a esses arranjos produtivos. Agora, a empresa pode isoladamente também solicitar que ela possa ter a consultoria tecnológica subsidiada pelo Sebrae. Então, tanto em situações de trabalho de melhoria que implique num coletivo, como os arranjos, os clusters e assim por diante, como também em situações isoladas. Qual é o objetivo, então, deste programa? Promover a melhoria contínua de processos e produtos, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que impliquem em melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, por meio de estímulo à transferência de tecnologia, superação de gargalos tecnológicos e fomento ao processo de inovação e tecnologia nas micro e pequenas empresas. Vamos ver agora como funciona então este programa. O Sebrae, através dos seus escritórios regionais, recebe a demanda de empresas de um setor. Então aí é uma situação coletiva, várias empresas de um arranjo produtivo podem solicitar participantes de projeto
ou demandas específicas com foco em inovação e tecnologia. Após a análise da solicitação do cliente e identificação das entidades consultorias cadastradas que podem atendê-la, é aberta uma solicitação via sistema eletrônico que viabiliza a contratação da entidade que vai prestar esta consultoria, apta a apresentar um plano de ação para solicitar o problema. Vamos imaginar uma situação que uma empresa possa ter de interesse de melhoria de um aspecto funcional do seu produto, ou de resolver um problema, por exemplo, tecnológico. Eu tenho uma empresa de equipamentos e tenho uma determinada peça desse equipamento que quebra com muita constância quando o equipamento está sendo utilizado no mercado. E eu quero resolver o problema dessa peça e eu não tenho condições internamente, pelos meus recursos e pelo meu conhecimento científico e tecnológico, eu não tenho condições de resolver. E eu preciso melhorar a robustez dessa peça, para que ela não implique em muita manutenção no campo quando ela está sendo utilizada. E eu tenho recebido muitas reclamações de clientes relacionados com essa peça. Eu posso então ir ao Sebrae, fazer um contato com os profissionais do Sebrae e poderei ser orientado, poderei até solicitar se eu posso receber o subsídio de consultoria de uma instituição de pesquisa, numa universidade, uma instituição que esteja credenciada pelo Sebrae para prestar serviço tecnológico, a resolver esse meu problema. A instituição vai fazer alguns ensaios, vai me propor mudanças na peça, mudança no material, no tratamento desse material, no tratamento superficial e assim por diante. Então, essa é uma situação. Uma outra situação poderia ser o interesse, por exemplo, de um conjunto de empresas de uma determinada região de melhorar o design, por exemplo, de seus produtos. Então, o Sebrae poderá viabilizar uma consultoria coletiva àquelas empresas de um determinado setor para que seja trabalhado aspectos relacionados com o design. Outra questão também que pode ser abordada com esse trabalho de consultoria é quando um grupo de empresas apresenta algumas dificuldades que são comuns a todas as empresas. Um determinado tipo de problema enfrentado por todas as empresas que possa merecer um tratamento científico-tecnológico para resolver esse problema, uma abordagem mais técnica, mais científica para atacar esse determinado problema. Enfim, uma infinidade, vocês podem imaginar aí várias possibilidades de busca desse apoio do Sebrae-Tec para melhorar a tecnologia da empresa. Então, quais são os limites de contratação e o que a empresa pode fazer? Vamos ver na sequência. Limites de contratação. Existem algumas modalidades, vocês podem observar aí, são a modalidade aperfeiçoamento tecnológico, o limite de apoio até 400 horas por ano, o prazo para execução até 8 meses e a participação financeira do Sebrae 80% e a pequena empresa trabalha com 20%. Então, a empresa pode contratar até 400 horas de consultoria. Eu vou fazer uma consideração para a gente poder ter uma certa noção do que representa isso em termos de recursos que a empresa poderá estar obtendo para a melhoria dos seus produtos, seus processos na questão da inovação tecnológica. 400 horas por ano, vamos imaginar, por empresa, vamos imaginar que uma hora de consultoria seja valorada em R$100. Então, 400 horas significa um volume de recursos de R$40 mil. Nessa situação, se a sua empresa for buscar apoio do Sebrae-Tec e for contemplada, vamos imaginar uma situação limite, foi contemplada com 400 horas de consultoria, é lógico que tudo isso será
adequado em função da primeira conversa que você vai ter com o técnico do Sebrae e principalmente com aquele especialista credenciado da universidade ou de alguma instituição que irá te prestar a consultoria. Será feita uma adequação do tempo necessário para resolver o problema. Mas vamos imaginar uma situação limite de 400 horas de consultoria. Se essa hora de consultoria for uma hora de R$ 100 por hora de trabalho, você teria então condições de receber, de ter o serviço equivalente a R$ 40.000. Se for essa situação, R$ 40.000, o Sebrae pagaria R$ 32.000 a essa instituição e você pagaria R$ 8.000. Por quê? Porque a empresa paga 20% e o Sebrae subsidia 80%. Quem paga o consultor é o Sebrae, o consultor da instituição credenciada é o Sebrae. Se você contratar 100 horas a R$ 100 seria R$ 10.000. Você vai receber 100 horas de consultoria tecnológica. Você pagaria então R$ 2.000 e o Sebrae vai subsidiar, vai pagar ao consultor da instituição credenciada R$ 8.000. Por isso que estamos tratando isso aqui como, na realidade, como se fosse um financiamento não reembolsável. Você está recebendo, ao ter 100 horas de consultoria, você está recebendo de forma gratuita, sem ter a necessidade de reembolsar, R$ 8.000 pagos pelo Sebrae para o consultor da instituição que está te ajudando a resolver o problema tecnológico. Então, como vocês observam de novo na tela, 400 horas por ano é o limite, o prazo de execução de até 8 meses, o subsídio do Sebrae 80%, e a contrapartida, então, da empresa é uma contrapartida de 20%. Como que é realizado o trabalho? Vou mostrar, então, uma próxima tela, como que isso é feito pelo Sebrae. O foco em ações específicas de tecnologia, aperfeiçoamento de produtos e processos, aliadas a soluções integradas disponibilizadas no portfólio do Sebrae São Paulo. Você poderá também receber treinamento e outros serviços do Sebrae. Desenvolvimento em 3 fases. Na fase 1, é a identificação das oportunidades de melhoria em ações. A fase 2, desenvolvimento e implementação de ações. E a fase 3, acompanhamento e avaliação das ações. Então, é sempre um processo que o consultor da instituição credenciada vai fazer uma abordagem inicial, onde ele vai explicitar as possibilidades de resolver, de melhorar aqueles aspectos demandados pela empresa. Depois vai ter uma fase de desenvolvimento do processo e, finalmente, ele vai apresentar um relatório daquilo que foi conseguido, daquilo que foi possível de ser feito para a solução daqueles problemas. Então, vocês percebam que é um processo muito interessante que ajuda muitas situações de pequenas empresas. É um programa muito interessante do Sebrae, porque muitas vezes não precisamos de um financiamento para depois ir buscar uma possível solução. Nós podemos diretamente, junto ao Sebrae, conseguir conhecimento para resolver os problemas ou para explorar oportunidades tecnológicas com o conhecimento de um especialista que poderá ajudar muito a empresa. Esse também é um processo muito interessante, principalmente numa fase inicial, imaginando outras situações, financiamento da FINEP, financiamento do BNDES, financiamento da própria FAPESP. É interessante esse programa do Sebrae porque ele propicia a empresa a começar a fazer a integração com a universidade, porque normalmente os especialistas indicados são especialistas envolvidos com pesquisa em universidade, em institutos de pesquisa, como a Embrapa, como outros institutos de pesquisas existentes no estado de São Paulo e no próprio país. Então, é muito interessante porque é uma abordagem inicial. Através daquele relacionamento, vai se criando vínculos com um grupo de pesquisa
que têm a ver com os problemas da empresa. Por exemplo, eu tenho uma empresa na área de cerâmica, eu faço um contato via Sebrae-Tech com uma equipe de especialistas da área de cerâmica, de um curso de engenharia de materiais, por exemplo, e com isso eu vou criando os primeiros relacionamentos. Aí eu vou aprendendo a me relacionar com a universidade, com os especialistas, e isso poderá ajudar muito a empresa. As consultorias do Sebrae-Tech propiciam, vamos ver a próxima tela, melhoria em processos produtivos, produtos, embalagem, matérias-primas e gestão ambiental. Orientação na criação de mudanças que permitam agregar tecnologia ao processo de produção, estímulo e motivação ao empresário na busca contínua de mudanças e inovações no processo de produção, redução de desperdício, aumento de faturamento, acesso a novos mercados e sustentabilidade do negócio, entre outros benefícios. Nós vamos ver também que existem já muitas instituições que prestam esses serviços para o Sebrae, porque a instituição que presta não é um indivíduo, é uma instituição que é conveniada com o Sebrae e que na situação que se apresenta pela empresa, o Sebrae vai buscar então os especialistas dessas instituições. Algumas instituições, vocês podem ver aí, o Senai pode te ajudar muito a resolver problemas, e o Senai é credenciado, o Senac na área comercial. Aí nós temos a FUSP, a Fundação da Universidade de São Paulo, que pode também viabilizar uma série de técnicos, e no caso a agência USP de Inovação também está vinculada a todo esse processo. Enfim, tem Instituto Brasileiro de Tecnologia, tem a Fundação Parktec de São Carlos, vocês podem ver aí também, tem a Unisanta, tem todo o corpo de pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos, assim como da Universidade de São Paulo, né, quando nós vimos pela FUSP, se viabiliza os pesquisadores da Universidade de São Paulo. Enfim, é uma grande quantidade de instituições que podem viabilizar os seus técnicos, os seus especialistas para ajudar a sua empresa. Esse é um programa muito interessante e de forma específica, muito bom para, como eu disse anteriormente, o início das relações da sua empresa com as universidades e institutos de pesquisa. Muito obrigado e vamos, na sequência, abordar outras instituições de fomento à inovação.